Bom dia, conselheiras e conselheiros. Bom dia, comunidade universitária que nos acompanha nas redes sociais. São 8 horas e 23 minutos e considerando que nós temos o quórum regimental, né, o mínimo regimental, eu declaro, então, aberta a terceira sessão extraordinária do ano de 2024 do Conselho Superior da Universidade Federal da Fronteira Sul. Fazendo uma retrospectiva, estamos nos últimos 40 dias na quarta sessão do Consune, entre as ordinárias e as extraordinárias, né? Estamos nos vendo com bastante frequência e temos uma sessão que dá continuidade à pauta da sessão do dia 8 de agosto, e como é uma sessão extraordinária, né, nós já temos isso bem claro nas nossas normativas também, nós temos uma pauta bem específica, que é a análise dos processos referentes aos regimentos dos campi, né, em continuidade à sessão de 8 de agosto. E também atendendo a definição que esse conselho já tomou em junho, no pleno, né, quando que faríamos sessões extraordinárias para avançar na pauta, especialmente nesses temas que são temas similares e temas que têm relevância e urgência para a vida, né, o cotidiano dos campos. Então, dito isso, menciono que o professor Braille está em férias nesses dias, né? Então, conduzo a sessão. E, de imediato, nós podemos já ir para a ordem do dia, que nós temos 2 processos hoje de regimento, processos que são relativos aos relatos, né, dos regimentos dos campos de Laranjeiras do Sul e do campus Erechim, para o qual verifico que já está com a sua tela aberta o conselheiro Gustavo Acrani, né, que é o relator, e eu convido para apresentar o parecer referente, então, conselheiro Gustavo, à minuta do regimento do campus Laranjeiras do Sul. Bom dia, presidente, muito obrigado. Bom dia, meus colegas conselheiros e conselheiras. Eu peço desculpas pelo fato de eu não conseguir compartilhar minha tela. Então, se a Bruna, não sei se é a Bruna aí que está na reitoria, puder fazer esse favor, a gente agradece, que eu acho que facilita bastante para os demais colegas. Sim, a Bruna já está providenciando isso. Tá, outra coisa que eu já peço de antemão, por gentileza, a paciência de todos, por causa do tamanho do relato, porque é o seguinte, a gente tem, né, todos os relatos, a gente faz um embasamento histórico do processo, e esse, como está tramitando desde 2016, ele tem um histórico meio longo, então eu peço paciência, eu vou tentar... números de processos, esse tipo de informação, eu vou tentar suprimir. Algumas coisas também eu vou mencionar que eu vou pular, né, quando é pertinente. Então, só essa paciência, porque o histórico é longo, tá? De acordo, né, Gustavo, porque de fato todos os relatos eles estão repetindo a introdução que justifica esse processo e não é diferente no teu relato, então também vamos te ouvir na medida que você definir quais são os aspectos do teu relato que merecem ser aqui socializados com os conselheiras. Então, para nós está na tela, vocês estão visualizando? Gustavo, você consegue? Pode iniciar? Eu vou seguir em outra tela aqui que fica mais fácil para eu... Tá bem. Okay, tá bem, então, obrigada. Então, esse processo de número 23.205.005262/2016-35, ele trata de um relato
que visa relatar, né, as adequações do regimento do campus Laranjeiras do Sul, as quais foram solicitadas pela Comissão de Análise dos Regimentos Internos dos Campi, conforme exigida pelo Regimento Geral da UFFS. Tem o artigo 110, que é o artigo do regimento que dita, né, essa exigência. Está transcrito aqui. A partir da data de publicação do Regimento Geral, que foi em março de 2016, o prazo de 180 dias para a conclusão das reestruturações dos regimentos dos campi encerraria no dia 1º de setembro de 2016. Então, a seguir estão dispostas as principais etapas da tramitação em ordem cronológica que envolveram a proposição do regimento interno do campus Laranjeiras. Em março de 2016, através da resolução número 2, foi instituída a Comissão para a Construção do Regimento Interno do campus Laranjeiras do Sul. Em outubro do mesmo ano, conforme decisão número 10 do Consune, foi estabelecida a Comissão de Análise das propostas dos regimentos dos campi. E em dezembro de 2016, a direção do campus Laranjeiras do Sul, através do memorando número 8, encaminhou a minuta do regimento ao Consune. A mesma foi recebida pela Secretaria dos Órgãos Colegiados no dia 15 de dezembro. Em setembro de 2017, foi publicada a decisão 14 do Consune, que aprovou a continuidade da comissão instituída pelaquela decisão anterior, de 2016, indicando novos nomes para compor a comissão de análise das propostas dos regimentos dos campi da UFFS. Essa comissão, instituída pela essa decisão 14, recebeu como prazo para apresentar resultado a primeira sessão ordinária do Consune de 2018. No entanto, em 5 de março de 2018, através do memorando número 1, a referida comissão solicitou prorrogação do prazo, para que fosse feita, então, apresentada na reunião de maio do ano de 2018. No dia 7 de maio de 2018, a comissão apresentou o parecer número 11, em que salientou o fato de não existirem orientações institucionais relativas a como se deve proceder à elaboração dos regimentos internos dos campi. Diante disso, a comissão fez uma busca na literatura a fim de listar elementos essenciais que deveriam compor os regimentos, além do embasamento no Estatuto e no Regimento Geral da UFFS. Referente ao regimento do campus Laranjeiras do Sul, a referida comissão mencionou pelo menos 6 proposições que deveriam ser abordadas e tomadas decisões no sentido de fazer alterações. Eu não vou ler essas 6, elas estão aqui, né, relatadas com os itens A, B, C, D e E. Não vou ler porque ela fica um pouco repetitiva, porque mais para frente elas serão apontadas novamente. Então, peço licença, se a Bruna puder descer, eu vou seguir dali, ó. Naquele momento, finalzinho dessa página. Considerando as ponderações apontadas, a comissão recomendou a manifestação do Conselho de Campo, do Conselho do Consune, né, de forma favorável à aprovação do regimento, sem prejuízos a possíveis ajustes ou adequações pelos conselheiros. Em 14 de dezembro de 2018, através da decisão 29, foi aprovada as propostas de regimento dos campi, estabelecendo um novo prazo, que seria na segunda sessão ordinária do ano, em março de 2019. Em 21/12, ainda de 2018, a SECOC apresentou uma nota explicativa, que recebeu o número 9, tá? Em que descreveu o histórico da relatoria designada, ainda em 2017. Considerando que a comissão instituída fez as análises dos regimentos de Cerro Largo, Realeza, Laranjeiras do Sul e de Erechim, mas que os regimentos de Chapecó e Passo Fundo não haviam sido recebidos no prazo, decidiu-se por reconduzir a referida comissão, propondo que a matéria retornasse à pauta posteriormente para análise em conjunto com os 6 regimentos. Então teria que esperar os 2 outros campi. E em março de 2019, então através de um e-mail enviado para a SECOC, essa comissão, né,
que estava como coordenador o professor Fernando Perobelli Ferreira, mediante justificativas, solicitou mais prazo para análise dos regimentos que estavam faltando. Em 12/11 de 2019, por meio da decisão número 21, o Consune designou um novo grupo de relatores para compor a referida comissão, com prazo para 15 de fevereiro de 2020, para ser apreciado na primeira sessão ordinária do ano. Posteriormente, em 17/6 de 2020, o presidente do Consune, através do ofício número 3 de 2020, designou o pró-reitor de graduação, conselheiro Jefferson Sacol Ferreira, para relatar a matéria que trata das propostas dos regimentos dos campi, com prazo para envio do parecer e em tempo para ser apreciado na 8ª sessão do Pleno, que seria em setembro de 2020. No dia 1º de setembro, atendendo ao pedido do relator, foi concedida a prorrogação do prazo até 90 dias, conforme deferimento concedido pelo reitor. Com data de 16/11 de 2020, é apresentado o parecer número 22, de autoria do relator Jefferson Sacol Ferreira, em que menciona que, aí é entre aspas, porque eu estou tirando ali do próprio relato desse parecer, em diálogo com os diretores dos campi, realizado em reunião administrativa, houve consenso para que este relato não se atenha a avaliar ponto a ponto os regimentos, e sim orientar primeiramente sua estruturação. A justificativa a este pedido pelos diretores foi o descompasso estrutural apresentado nos regimentos internos entre os campi. A partir disso, o relator sugeriu uma minuta com orientações para a elaboração dos regimentos internos dos campi. Posteriormente, em 3 de dezembro de 2021, na 8ª sessão extraordinária do Consune, através da decisão número 36 de 2021, foram estabelecidas as orientações para adequar as proposições de regimentos internos dos campi, com prazo de 120 dias a partir daquela data. E eu destaco essa decisão número 36, que ela vai ser mencionada posteriormente quando a gente fez a análise do regimento em tela. Ok? Então, número 15. Em 23 de dezembro de 2021, a Secretaria e Direção de Órgãos Colegiados do Campus Laranjeiras do Sul contatou via e-mail os integrantes da comissão que havia sido criada lá em março de 2016, naquela resolução número 2 de 2016, aventando, sobre a possibilidade dessa mesma comissão realizar as adequações necessárias no regimento para que ela retornasse ao Consune. Tá? Em 16/2 de 2022, o Conselho de Campos de Laranjeiras do Sul resolveu constituir uma nova comissão para revisão e adequação do regimento interno do campus, com prazo para envio da minuta ao Consune em abril de 2022, respeitando o prazo que havia sido definido pelo Consune. Em março de 2022, o Conselho de Campos, em reunião ordinária, aprovou as alterações do regimento interno, que esse documento está no extrato de uma ata, que é a ata número 3 da sessão ordinária do Conselho de Campos. Em 21 de março de 2022, através do despacho padrão número 20, o Campus Laranjeiras do Sul encaminha ao Consune a nova proposta de regimento totalmente revisada. Em agosto de 22, através da decisão número 30, o conselheiro Benedito Caio Lemes de Brito é designado como relator da matéria, com prazo para novembro de 2022. No dia 16 de novembro de 2022, a matéria é recolhida pelo Consune, através do ofício número 12 de 22. Agora já estamos em 2023, finalizando o histórico. No dia 30 de janeiro, através do ofício número 1, o conselheiro Bruno München Wenzel foi designado para a relatoria do processo, com prazo para inserção do parecer até o dia 5 de maio. O mesmo, no dia 8 de maio de 2023, solicitou, através de e-mail à SECOC, prorrogação do prazo por mais 30 dias, a qual
foi concedida pelo presidente do Consune na mesma data. Em 3 de julho de 2023, através do ofício número 8 do Consune, a matéria foi recolhida novamente pelo Consune. E em 3 de outubro de 2023, o Conselho Universitário designa novo relator para o processo, que sou eu, Gustavo Ouzanski Acrani, com prazo para novembro de 2023. Então, em outubro de 2023, eu apresentei esse relato ao Consune e destaco aqui que ele foi redigido em parceria com a professora Ivana, também conselheira do órgão, que vai fazer o relato em seguida. Então, agradeço ao trabalho que fizemos em conjunto. E aqui segue o relatório técnico, ok? A presente minuta de regimento é dividida em tópicos que foram denominados títulos, capítulos e seções, que abrangem o conteúdo sugerido no documento que estabelece as normas para adequação das proposições de regimentos internos dos campi, que é aquela decisão 36 do Consune que eu destaquei quando eu estava falando do histórico. É importante ressaltar que, apesar do regimento do Campus Laranjeiras do Sul não seguir ipsis literis a estrutura geral apresentada nessas orientações, o seu conteúdo coaduna com o regimento geral da UFFS, assim como com o que está estabelecido no Estatuto da Universidade, com poucas exceções, conforme eu vou listar abaixo. O conteúdo abordado no documento, com as orientações, está presente na minuta, porém em uma ordem própria e com alguns títulos e capítulos seguindo uma lógica de terminologia diferente. O regimento inicia com título referente a disposições preliminares, seguido de organização administrativa e acadêmica do campus, o qual é dividido em capítulos contendo as normativas a respeito da organização da estrutura administrativa, conselho de campus e direção de campus. Na sequência são apresentados títulos referentes aos órgãos suplementares, administração no nível de base e setores de apoio, os quais versam sobre as atribuições dos setores de apoio ligadas diretamente à direção de campus, coordenação acadêmica e aos ligados à coordenação administrativa. Nos títulos seguintes, o regimento descreve a estrutura da organização e apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão e da comunidade universitária, contendo as especificações e composições da comunidade acadêmica, do corpo docente, discente, técnico-administrativo, comunidade regional e do conselho comunitário, incluindo ainda as normativas para as sessões conjuntas. O documento finaliza ainda com os títulos sobre uso dos espaços físicos e da realização de eventos no campus, regime disciplinar dos membros da comunidade universitária, finanças e orçamentos e disposições gerais e transitórias. Com base no disposto naquela decisão 36 do Consune e também no regimento geral do UFFS e no estatuto, então são os 3 documentos que ampararam, né, essa revisão desse relato, vale a pena destacar alguns pontos e que foram constatadas discrepâncias no texto do regimento do Campus Laranjeiras do Sul. A saber, número 1, o título 1 foi denominado disposições preliminares ao invés de disposições iniciais, conforme sugerido na minuta de orientações, que é aquela decisão 36. Destaca-se a necessidade de se verificar com os demais regimentos dos campi a terminologia utilizada, de modo a uniformizar a redação. Okay? O título 2 foi denominado da organização administrativa e acadêmica do campus, ao invés de instâncias superiores de deliberação, direção e consulta do campus, conforme sugerido na minuta. Então, de novo, é o mesmo apontamento do anterior, necessidade do Consune verificar com os demais regimentos para uniformizar, ou se vamos ter regimentos com títulos diferentes. Número 3. No regimento, o texto que é apresentado no capítulo 2, que tem o título do Conselho de Campus, no artigo 4º, parágrafo 3, ele não coaduna com o que está previsto no Estatuto do UFFS, no artigo 24, parágrafo 2º.
no que se refere ao mandato dos representantes discentes. No regimento do campus está previsto esse mandato ser de 1 ano, enquanto no estatuto o mesmo tem previsão de 2 anos de duração. Então a sugestão é verificar se é possível fazer essa alteração durante o mandato, da duração do mandato, diferente do que está no estatuto. No regimento, que trata da composição administrativa do campus, que é conduzida pelo diretor, coordenador acadêmico e coordenador administrativo, e não somente a direção. Número 5. No regimento, no texto do capítulo 3, que é da direção do campus, em seu artigo 7º, parágrafo 1º, não é mencionado o período de duração do mandato do diretor. Sugere-se incluir no texto que o mandato tem duração de 4 anos, com previsão de uma recondução subsequente, conforme disposto no Estatuto da UFFS, no artigo 27º. No artigo 15º do Regimento do Campus, que trata das unidades acadêmicas, sugere-se substituir o texto atual, que é o, entre aspas, a proposta de criação e de funcionamento das unidades acadêmicas deverá ser previamente apreciado pelo Conselho de Campus. Então, sugere-se trocar, né, para o texto que tem no artigo 32 do Regimento Geral da UFFS, que é o seguinte: a deliberação sobre a criação de unidade acadêmica compete ao Pleno do Consune a partir de proposição aprovada e encaminhada pelo Conselho de Campus, do campus de origem. O artigo 19º, que encontra-se no capítulo 6, o qual versa sobre os setores de apoio, vincula funções gratificadas a cada uma das 14 secretarias, assessorias, coordenações ali constantes. O mesmo não é previsto no Estatuto da UFFS, tampouco no Regimento Geral. Sugere-se, então, alterar o texto do artigo 19º com a seguinte redação: os setores de apoio podem contar com função gratificada. Artigo 22º, inciso 1º. Faz-se necessário atualizar o termo portal do aluno para Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, que é o SIGA. E inciso 8º, né, número 8, atualizar o termo planos de ensino para planos de curso, conforme o regulamento da graduação, que é a resolução 40 do Consune. Artigo 26º, o item 9º aqui do relato. No artigo 26º, no inciso 9, também sugere atualizar o termo SGA, que é o Sistema de Gestão Acadêmica, para o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, que é o SIGA. Item 10. O artigo 38º, inciso 1, prevê que os coordenadores adjuntos de extensão e cultura serão indicados pela direção do campus. No entanto, conforme o regulamento da extensão e cultura, que é a resolução 23 de 2019, no artigo 12º, menciona que os coordenadores adjuntos de extensão e cultura serão escolhidos pelo Conselho de Campus. Sugere-se, então, adequar conforme a resolução de extensão. 11. O texto do regimento não apresenta nenhuma informação a respeito dos fóruns de domínio formativo, os quais estão previstos nas normativas apresentadas pela decisão 36 do Consune. Observação semelhante havia sido apontada em 7 de maio de 2018 pelo Consune, naquele parecer 11 que eu mencionei no histórico, quando foi feita a primeira avaliação da minuta do regimento pelo Conselho. Sugere-se, então, verificar a necessidade de abordar esse conteúdo no regimento do campus, conforme previsto, ou avaliar se o mesmo consta nos projetos pedagógicos dos cursos. E se tal fato supre, né, a necessidade de abordar tal conteúdo no regimento. E por último, o 12º apontamento é que no artigo 50º, então de número 50, menciona-se que integram o Conselho Comunitário do campus os representantes indicados em regimento interno próprio. No entanto, o artigo 53º, parágrafo único do Estatuto da UFFS, prevê que a composição e as competências do Conselho Comunitário devem ser regidas pelo regimento do campus.
Então, sugere-se informar no regimento qual é a composição desse referido conselho. Então, seguindo para, finalmente, aqui no relato, o voto do relator, diante do exposto e de modo a atender às exigências da decisão 36 de 2021 do Consune, o presidente relator recomenda a manifestação do Conselho de forma favorável à aprovação do regimento em tela, com a possibilidade de acolhimento por parte do Conselho das sugestões apresentadas neste parecer, e sem prejuízo a possíveis alterações a serem propostas pelos conselheiros. Passo Fundo, 31 de outubro de 2023. Muito obrigado pela atenção e pela paciência. Muito obrigada, Gustavo, pela tua exposição, pela relatoria. É quase impossível deixar da gente mencionar, né, toda essa parte histórica que você enumerou, listou, e que mostra como esses processos, esses temas, né, no âmbito do consumo, dos conselhos de campo, têm sido moroso por vezes, né, uma relatoria de quase um ano aguardando, assim como alguns outros processos que também passaram pelo consumo. Você conseguiu, apesar de destacar que seria um espaço longo de relatoria, você conseguiu cumprir o teu tempo, 21 minutos, acho que conseguiu atender com qualidade o propósito, né? Eu vejo o pedido de inscrição do Fábio Zenerati. Eu acho que nós podemos fazer essa rodada agora, né, de manifestações, para depois também tratarmos de acolher o voto do relator. Fábio, na condição de diretor do campus, presidente do Conselho do Campus de Laranjeiras do Sul e integrante aqui do Consune, tens a palavra. Bom dia, professora Sandra e os demais colegas. Já vou me desculpar da câmera fechada, mas eu estou com uma dificuldade de conexão. Primeiro eu quero parabenizar a apresentação do Gustavo e também a relatoria, né? Pelo que o Gustavo mencionou, foi feito em conjunto. E eu tive a oportunidade de ler o regimento com bastante cuidado e depois ler o relato também, né? Antes da sessão. E como foi bem destacado aqui no histórico, já é um processo bastante longo, que já teve uma passagem pelo Consune, retornou depois para adequações, e agora no relato muito bem elaborado, né, que foi apresentado, ficou bem claro que o que resta são ajustes para, primeiro, atualizar a nomenclatura de boa parte do que está escrito no regimento, porque nós tivemos uma mudança nos nossos sistemas informatizados, principalmente, né? E a outra, que eu acho que é bastante importante, que foi apontado também pelo Gustavo, é a questão da forma. Então, o regimento, embora em conteúdo ele contemple o que se espera, a terminologia, principalmente dos títulos, ela está diferente daquela orientação, né? Então, eu quero concordar com o relator, eu acho que ali valeria a pena a gente fazer o exercício de deixar padronizado, né? Porque é mais a nível de título, o conteúdo ele está bem explícito, ele está completo, né? E também a questão do que foi colocado, eu quero concordar também, do mandato dos discentes, para a gente deixar, o Gustavo colocou ali como uma sugestão, mas eu acho que a gente deveria acolher enquanto pleno, né, no voto do relator, para que o mandato dos discentes fossem, né, também de 2 anos, e não 1 ano, como está ali na minuta, né, do regimento. Então, na verdade, assim, eu quero parabenizar o trabalho que foi feito, eu quero também dizer aqui, enquanto diretor do campus, que eu estou de acordo com os apontamentos, né, para ajustes, e que eu acho que nós teríamos condições, sim, de aprovar, garantindo aquelas adequações que foram apontadas ali pelo Gustavo, porque eu acho que elas colocam o regimento em acordo com o que nós já temos estabelecido, né, inclusive padroniza com os demais. Eu acho que é isso, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Da mesma forma, abro a manifestação para outra conselheira ou conselheiro que tenha intenção de colaborar, de fazer parte desse diálogo inicial.
nós não tivemos aparentemente nenhuma outra inscrição, mas antes de colocar em votação, né, estou abrindo esse espaço para, inclusive, manifestação de apoio ou pedido de esclarecimento ou alguma discordância com relação a as proposições que foram apresentadas pelo relator Gustavo, para que depois nós coloquemos em votação. Não identifico. Tem uma observação do conselheiro Pablo. Você quer esclarecer a tua posição, Pablo? Bom dia a todos. Na verdade, eu não gostaria de desenvolver, professora, mas tá bem. A abertura, porque enfim, é uma leitura que eu tenho do próprio estatuto, né? Então, eu tenho uma discordância sobre a pauta o ponto do estatuto que rege a inclusão da pauta, e creio que isso não está em discussão. Então, nesse ponto, eu só gostaria de registrar minha abstenção, se possível for. Agradeço. Tá bem, fica registrado então. Então, nós tivemos a exposição do relator, tivemos a manifestação a solicitação. Desculpa, estou com um problema na minha dicção aqui, se alguma palavra não ficar bem clara, vocês, por favor, me solicitem. Tivemos, então, a exposição do relator, tivemos já a manifestação da direção de campus, no sentido de acolher também essa relatoria, né? E aí, dadas o espaço de intervenções, que não tivemos outras inscrições até o momento, agora temos o Anderson e a Morgana. Então, vamos ouvi-los e depois vamos dar sequência à sessão. Por favor, nessa ordem, Anderson, depois a Morgana. Bom dia, senhora presidente. Anderson, a gente não está te ouvindo. Pelo menos aqui na sala, não. Os demais ouvem Tá cortando muito, professor. Tá. Cortando. Talvez passamos a palavra à Morgana enquanto você tenta verificar o que está acontecendo com o teu som, Anderson, pode ser? Se você nos ouve? Ok. Morgana, bom dia, conselheira Morgana, por favor, enquanto o Anderson verifica o que está acontecendo com o áudio dele. Bom dia, obrigada, Sandra. Bom dia, colegas. Também parabenizo o professor Gustavo pela leitura, pelos apontamentos, né, por encerrar aí um trabalho tão moroso, né, tão arrastado ao longo dos conselhos aqui, de várias composições do conselho. A respeito do item 11 do parecer, presidenta, eu gostaria de discutir vários apontamentos, eu acho que são de ajustes textuais, como disse o professor Fábio também, mas o item 11 sobre a ausência dos domínios formativos, né, dentro do regimento, acho que esse é um ponto até que o parecerista coloca para que a gente discuta aqui no Conselho a necessidade de solicitar o desenvolvimento. O professor Gustavo pode me corrigir se eu estiver equivocada, mas eu acho que ele aponta no parecer a necessidade da gente debater, né, sobre um silenciamento, né, sobre os domínios formativos. E sobre esse aspecto, como o professor destacou no parecer, né, que há a possibilidade dos PPCs dos cursos contemplarem os domínios, e eu acredito que contemplem, até porque isso é um requisito para a aprovação dos PPCs, mas não me parece suficiente, né, porque a questão do currículo que envolve a instituição e dentro dela o campus, né, precisa estar expresso também no seu regimento. Então, sobre esse aspecto em especial, eu gostaria de manifestar acordo com o parecer, né, de que é preciso a gente debater esse ponto sobre os domínios formativos
e eu gostaria já de me posicionar, dizer que seria importante que o texto do regimento contemplasse, né, os 3 domínios. Obrigada. Obrigada pela tua participação, Morgana. Quando nós olhamos para a decisão número 36, o anexo, né, da decisão número 36 do Consune, em 2021, ele coloca no título 3 da Organização Acadêmica dos Campi, o capítulo 4 como dos fóruns e domínio formativo. Acredito que foi isso, né, Gustavo? Que fazendo, se você pudesse manifestar, né, até em complementação à tua fala anterior, ou respondendo a Morgana, por favor. Sim, é bem isso. Esse apontamento, ele vem nesse sentido, né? A gente sabe, né, por ter trabalhado no projeto pedagógico aqui do curso, enquanto NDE, a gente sabe da importância dos fóruns, dos domínios formativos. E alguns, pelo menos os PPCs, acredito que eles contemplem essa tratativa. Mas como estava previsto na decisão número 36 do Consune, que foi o documento que a gente utilizou para amparar a comparação do regimento, né, para ver a adequação da estrutura, como lá menciona, e é justamente esse tópico que o presidente está trazendo, foi por isso que a gente colocou como iria ocorrer o debate dos 4, pelo menos, né, 4, 5 regimentos sendo analisados em sequência pelo Consune. A proposta era isso. Seria um momento, como disse a professora Morgana, da gente discutir. Não sei se a gente pode, ou se vai ser decidido aqui pelo Pleno, de que é necessário nesse regimento ser colocado. Talvez não seja essa a proposta, que o regimento precisa trazer isso neste momento, mas principalmente fazer esse debate. Até que ponto que estar nos projetos pedagógicos supre essa necessidade de abordar os fóruns de domínio formativo. Então, seria nesse sentido. Obrigado, conselheiro. Pergunto ao Anderson se ele quer tentar fazer novamente a sua exposição. Bom dia. Bom dia, senhora presidente. Agora me ouvem? Agora lhe ouvimos. Tá. Eu troquei qual é a origem do som aqui. Eu estava configurado para o fone de ouvido. Bem. Então, bom dia novamente, senhora presidente. Bom dia, colegas conselheiros. Bem na hora que o relator estava lendo o voto, caiu minha internet, ficou instável aqui, acabei perdendo ali a hora de fazer a inscrição, né? Depois acabei me inscrevendo meio tardiamente. A única observação que eu gostaria de trazer, primeiro parabenizar, né, o professor Gustavo pelo parecer muito bem detalhado, muito bem esmiuçado. Acho que é importante a gente termos pareceres que tragam a matéria bastante amadurecida, né, para análise do Conselho. Então, o que eu queria colocar é que algumas das observações levantadas, apesar do conselheiro ter expresso no voto como possibilidade do Conselho acatar, algumas delas não são meras possibilidades, elas são obrigatoriedades, né? A gente só pode aprovar se elas forem necessariamente aprovadas. Então, coisas como o que consta no estatuto da instituição, o que consta em outras decisões que subsidiam essa aqui, são obrigações, né? Então, a gente tem que obrigatoriamente acatar aquela mudança. Então, a Morgana também trouxe, né? Aqui no item tal tem uma coisa que a gente tem que decidir. Então, essas decisões, vamos dizer assim, paralelas ou que auxiliam o resultado, né, da nossa votação, elas precisam ser tomadas em conjunto. Então, a gente está acatando, o voto acata o voto do relator, né? Ele acata a aprovação, mas para mim ele tem que condicionar
ao cumprimento, né, a correção desses pontos que foram levantados. Então, por exemplo, o que contraria o estatuto não pode continuar no regimento, né, precisa ser corrigido. Então, esse ponto que eu gostaria de trazer. Obrigado, Anderson. Pediu a palavra o conselheiro Cristiano. Por favor, conselheiro. Bom dia, presidenta. Bom dia, conselheiras e conselheiros. Primeiramente, para dar os parabéns ao nobre relator e pela caminhada histórica. A gente prestando atenção, a gente vê quantas nuances tiveram esses regimentos durante as gestões passadas, né? E só uma coisa assim que eu percebi nas outras leituras de regimentos e também nessa, como é que fica a questão das urnas, né? É uma coisa assim que eu fiquei meio presente nas dúvidas, né? Porque tá no regimento nosso geral, né? Mas só que algumas vezes, como é que a gente vai decidir isso aí posteriormente? Né? Então, só a título de questionamento ao Conselho, a questão de como fica essa questão de se vai ser prepassado. A gente vai, né, o meu voto é favorável à relatoria do conselheiro Gustavo, mas eu fico na dúvida na questão a posteriori, a questão nesse assunto das urnas. Né? Então, seria isso, presidente. Obrigado. Obrigada. Gustavo, tu sempre tens a possibilidade de dialogar com os conselheiros que se manifestaram, se você assim quiser fazê-lo, e na sequência eu também vou me manifestar. Ok. Não, em relação ao que o professor Anderson trouxe, eu concordo que eu não sei como fazê-lo, se vai ser feito item por item, ou se, pelo que está escrito no voto do relator, ou se a gente aprovando o voto, já se estabelece que essas alterações são obrigatórias. Não sei, acho que cabe o debate e eu vou deixar a presidente conduzir esse debate. Em relação ao que o colega Cristiano mencionou, conselheiro Cristiano, concordo também, essa questão das urnas, necessário fazer o debate, mas eu imagino que, em se tratando do que estamos avaliando, que é o regimento, com base no que consta na decisão 36 do Consune, regimento do FFS e estatuto, o que está lá contempla, não está entrando em pormenores, mencionando quais são as unidades acadêmicas, mas tem o mínimo necessário para suas criações. Só necessita, minha sugestão nossa, né, quando avaliamos, é o texto ser modificado conforme está no 6 ali, né? Que essa decisão compete ao pleno do Consune, com base no que foi decidido pelo Conselho de Campos. E não somente o Conselho de Campos, como dá a entender pelo texto que está lá. Então, em relação a isso, conselheiro Cristiano, eu acho que a gente pode ficar bem tranquilo, porque o regimento está trazendo esta abordagem. Muito obrigado. Muito bem. Considero que são relevantes essas exposições, essas manifestações dos conselheiros, né? E eu não estive na sessão de 8 de agosto, que foi avaliado os 2 processos anteriores, as relatorias colocadas à aprovação no pleno, mas assisti toda a sessão e recordo que naquele momento o professor Braida conduziu a sessão e os conselheiros também assim o fizeram, no sentido da possibilidade de fazer indicações, né, para que o campus acolha essas novas alterações, as alterações necessárias na peça do regimento do campus, tornando a remeter aqui ao Consune, né, a versão já com essa nova redação. E naquele momento, na sessão, não se foi
feito um debate específico de item a item, a não ser aqueles itens que os conselheiros foram destacando. Me corrijam, por favor, né, me ajudem aqui no sentido de manter a unidade das ações das tomadas de decisão do Conselho, visto que eu manifesto que não estive presente na sessão, apenas acompanhei a audição da sessão. Mas a exposição da conselheira Morgana, a exposição do conselheiro Anderson, a exposição do conselheiro Cristiano, são respondidas, de certa forma, pelo conselheiro Gustavo, quando ele diz que ao texto das urnas mantém-se, e isso está no parecer dele, né, mantém-se o que está no regimento geral da universidade, e aí com isso nós criamos um critério de unidade, de uniformidade para todos os regimentos. Com relação ao que o conselheiro Anderson menciona, de que no parecer do conselheiro, ele por vezes manifesta como sugestão, mas nós, no entendimento dele, Anderson, nós devemos exigir, né, que isso seja feito até para cumprir e atender aos nossos regulamentos da universidade. Eu acredito que isso pode constar do nosso parecer final, né, Anderson? Ao remeter para o Conselho de Campos, nós não estaríamos desconsiderando o parecer do conselheiro, mas ao remeter para que o Conselho de Campos posteriormente faça as alterações e envie ao Consune, orientar, né, o atendimento pleno daquilo que está no regimento e no Estatuto da Universidade e da decisão 16. Então, com isso, as nomenclaturas elas não poderiam mais ser sugestão de alteração, e sim uma obrigatoriedade, se temos acordo nesse encaminhamento, né? E com relação ao que foi levantado pela conselheira Morgana, no que diz respeito aos fóruns, né, os fóruns acadêmicos, eu questionaria quem fez o relato dos dois outros regimentos, que foi o José Otto e foi a Cláudia. A Cláudia, não sei se eles estão no conselho presentes agora, se isso foi motivo de debate na outra sessão, ou se isso, por estar já posto no regimento, foi verificado, não foi verificado pelos relatores e manteve-se por atender a decisão número 36. Como já atendia a decisão número 36, não chamou atenção naquele momento. E aqui a ausência chama a atenção. É isso, né, Gustavo? A ausência chamou a atenção, enquanto que talvez nos demais já estava contemplado no texto e ele não chamou a atenção. Então, talvez eu faria a proposição e que nós acolhêssemos a inserção do que o Gustavo está indicando para manter, né, o atendimento à decisão 36 e, posteriormente, a universidade, nós podemos, aqui no Consune, discutir novamente aonde que, de fato, os fóruns, os domínios devem estar integrados, se já constam nos PPCs dos cursos, se eles têm exigência mesmo de estar em outras peças normativas da universidade. Então, nesse sentido que eu gostaria de dialogar, vejo, Morgana, que você ergueu a mão, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu também me desculpo que a internet não está muito boa, talvez corte aqui, eu pelo menos estou escutando vocês com dificuldade. Sandra, me parece que é um bom encaminhamento, mas no apontamento que faz, muito acertadamente, o professor Gustavo, e pelo que eu conferi também em outras propostas de regulamento, a questão é o funcionamento dos fóruns, né? E aí, embora os PPCs dos cursos possam prever as questões pertinentes ao curso em relação aos domínios formativos, do funcionamento dos fóruns dentro do campus, eu acho que é do meu ponto de vista, uma obrigatoriedade do regimento do campus, mas claro que eu estou aberta à discussão, né, enfim, e eu concordo que a gente precisa seguir o trâmite dos trabalhos anteriores, eu também não estive presente na sessão anterior,
mas eventualmente a gente possa estar diante de uma questão apontada nesta sessão, né? Não precisamos ter uma amarra tão... Talvez tenha que voltar nas decisões anteriores, né? E não necessariamente a gente condicionar agora o debate às anteriores, né? Mas concordo, vamos ouvir os demais colegas para ver em relação aos outros regimentos, como você chamou. Eu só queria destacar que uma coisa é o funcionamento dos domínios no curso, e aí a gente tem o PPC do curso prevendo essa especificidade de cada curso. Outra coisa é o funcionamento dos fóruns, né? Sim, eu compreendo a tua exposição e fico também a refletir aqui o fato de que o regimento do SCAMP passa aqui pelo Pleno, enquanto que os PPCs passam pela Câmara, né? E mesmo que nós somos os conselheiros no mesmo mandato, mas às vezes as câmaras têm debates, né, que são mais proeminentes sobre os assuntos mais específicos da sua Câmara, que nem sempre chegam da forma na íntegra aqui no Pleno. Então, a forma como os PPCs abordam o domínio a organização dos domínios nos cursos, talvez seja motivo mesmo de nós debatermos um pouco mais, e eu aguardo também a inscrição de demais conselheiros com relação a esse ponto. Vejo que o conselheiro Anderson se inscreveu novamente, então, por favor, Anderson. Só para... Eu acho que até o encaminhamento, professora Sandra, está adequado, de acordo com o que a gente tem trabalhado em cima dos regimentos aqui no Conselho, né, de campus, Conselho Universitário. No caso da análise do regimento do campus Passo Fundo, que foi o que foi remetido de novo ao campus para algumas alterações, o que me pareceu é que nós tínhamos ali alterações de grande volume que demandavam um posicionamento, né, ou até mesmo um trabalho novo do conselho, do campus, da direção, de todo o campus, para adequações, né? Então, ali havia sugestões bastante importantes, assim, para serem alteradas, tinha toda uma estrutura administrativa para ser reorganizada de acordo com o que estava prescrito, né, nas decisões, nas nossas resoluções, que demandavam esse movimento. Aqui, no caso do regimento do campus Laranjeiras do Sul, me parece que os ajustes são de menor monta, embora importantes, mas de menor monta. São ajustes, como foi dito, alguns são ajustes textuais, algum é um ajuste que é a adequação ao que está no Estatuto da Universidade, ou seja, não há necessidade de um debate, né? Se no Estatuto define que o mandato dos representantes, sejam docentes, técnico-administrativos ou estudantes, é 2 anos, todos os outros regimentos têm que seguir isso, não há opção, né? O Estatuto é o documento maior. Ou como o Pablo colocou, pode-se trazer a discussão aqui para uma alteração estatutária, não é o caso, né? E daí isso pode acabar refletindo em outros documentos. Mas, por enquanto, né, baseado no documento aprovado que nós temos, fica aquela composição, as durações de mandato é o que está valendo, né? Então, me parece que algumas coisas podiam ser recomendações, né? Seguindo, e eu acho que nós poderíamos, no caso, seguir o voto do relator, que é aprovar, mas daí condicionar ao atendimento das posições ali do relator no texto, e a gente poderia até, no caso, se for conveniente aqui, né, olhar, né, se alguém tem alguma observação em relação a uma ou outra dessas daqui, ou a todas, né, uma por uma. Eu não vi ninguém se manifestar, eu estou manifestando o meu acordo com as posições do relator, né? Então, a gente poderia aprovar com isso, e o campus, aí ele faz o ajuste para a publicação final do texto, né, do documento
aprovado pelo Conselho. Eu acho que isso nos pouparia, né, um trabalho, porque são ajustes de menor monta, né, minha leitura. Mas concordo, como eu disse no início, Sandra, que se, enquanto presidente, né, o teu encaminhamento é para encaminhar para o campus, fazer os ajustes e trazer de novo, está completamente em acordo com o nosso trabalho que nós temos feito aqui, né? Só fiz essa sugestão, porque me parece que a gente pode até, talvez, abreviar aí esse fluxo. Sim, obrigada, Anderson. Depois eu volto a dialogar contigo sobre isso. Gustavo, por favor, você como relator tem prerrogativa. Não, eu concordo com essa proposta do professor Anderson e também concordo com essa comparação que ele trouxe, né, sobre a natureza das alterações a serem realizadas nos dois regimentos, que são bem distintas em termos de peso, né? E eu só fico preocupado com uma coisa, que não estava tão preocupado assim, mas agora eu fiquei depois do debate aí, principalmente iniciado pela professora Morgana, que é em relação aos fóruns, né? Porque uma coisa são os PPCs preverem qual é a porcentagem de componentes curriculares que são do domínio conexo, comum, específico, né? Outra é o funcionamento desses fóruns, porque os PPCs podem até trazer a existência, a criação de fóruns, só que nem no regimento geral, nem no estatuto da UFFS, fala sobre os fóruns de domínios, tá? Não falam como eles são estabelecidos, como são formados e como eles vão trabalhar. Então, essa pergunta que a presidente fez a respeito dos demais regimentos, como eles abordaram essa questão dos fóruns, que não está previsto nos regimentos gerais da universidade, mas foi colocado naquela decisão número 36 do Consune, isso não dá para fazer, conforme o professor Anderson mencionou, né, de ser feita uma correção ou inclusão, porque não tem um texto base para incluir isso nos regimentos dos campi. Eu acho que isso transcende. Eu acho que é uma questão de debate em que, como a própria presidente colocou, cabe agora acatar, tá, sim ou não, né, dependendo da maioria aqui dos presentes, essas colocações colocadas no relato. E essa questão dos fóruns, talvez seja um debate posterior, depois dos regimentos serem aprovados. A gente, como incluir isso? Então, onde vai amparar, como os fóruns dos domínios vão trabalhar? Porque se for em cada PPC, fica algo meio diluído demais, né? Então, pelo menos estabelecendo os critérios de funcionamento dos fóruns. Então, eu concordo com o que o professor Anderson trouxe, mas não sei, acho que esse debate dos fóruns fica um pouco à parte, né? Tá certo. Obrigado pela tua manifestação, Gustavo. Eu estou verificando aqui com a Bruna e ela vai compartilhar com todos e todas o regimento do campus Realeza, que foi aprovado recentemente aqui, e que naquele regimento consta o capítulo 5 dos fóruns de domínio informativo, como foi destacado aqui, né? E ao descrever sobre os fóruns, o artigo 67, ele explica o que constituem esses fóruns. Depois, no artigo 68, ele apresenta as atribuições dos fóruns de domínio conexo e comum. E, por favor, Bruna, na sequência, ele, além das atribuições, ele vai dizer como é que são as atividades que vão acontecer de forma colegiada com regimento próprio, né, dentro daquele fórum. Então, me parece que aqui a gente já tem uma redação também que pode servir para atender a essa especificidade que está sendo levantada por não contemplar, né, voltando ao relato do relator, que, na verdade, não contemplava no regimento do campus de Laranjeiras esse ponto. E aí, aquilo que foi questionado encontra guarida, né, um processo que foi aprovado na última sessão extraordinária aqui, que é do campus Realeza. E aí, neste sentido, eu vi que a conselheira Ivana levantou a mão,
Eu vou permitir a fala dela e aí vou dar o encaminhamento que eu estou tentando sistematizar aqui para essa pauta. Ivana, por favor. Bom dia, presidente, bom dia, demais colegas. A minha fala vem justamente no sentido de reforçar isso que a senhora está trazendo, demonstrando no regimento anterior, em um dos regimentos anteriores, que já foi apreciado em uma reunião do Pleno, porque no regimento do campus de Erechim, que eu vou apresentar o relato em relação à análise que a gente fez logo em seguida, também consta a questão dos fóruns, como eles são constituídos e quais as suas atribuições. E eu entendo que, então, já temos 2 regimentos em que isso é contemplado, porque, assim como vários outros, eu também não consegui participar da reunião do dia 8, em que foram feitos os debates em relação aos outros 2 regimentos que foram analisados. Mas como isso transcende os PPCs, pode acontecer justamente isso que uma das conselheiras escreveu ali no bate-papo, que os PPCs não façam menção, até porque não é papel dos PPCs fazerem menção ao funcionamento desses fóruns. Se há na universidade previsão da existência desses espaços, eles precisam ser detalhados nos regimentos. E como o trabalho de análise dos regimentos foi tão moroso, né, levou todo esse tempo pela dificuldade de estruturação mesmo, que isso seja uma exigência desde a constituição da universidade, eu entendo que agora, ainda mais tendo como base um documento com orientações mínimas sobre a estruturação dos regimentos, seja um momento para, de fato, incluir isso em todos os regimentos e encerrar esse assunto. Obrigada, conselheira Ivana, e a prerrogativa de ser a próxima relatora também aqui foi importante, né, de fazer essa manifestação, porque você já tem a próxima peça que será apresentada, então já também identifica como é que esse ponto ele surge no próximo processo. Eu considero fazer o encaminhamento na linha do que o Anderson mencionava, de que nós não temos, assim, tantos ajustes, né, que tenham necessidade de fazer o mesmo exercício que foi feito ao regimento do campus Passo Fundo. É óbvio, não temos essa necessidade. Lá o regimento tinha uma diferença bem mais expressiva com aquilo que foi listado pelo relator, professor José Otto, e que foi debatido bastante aqui nesse pleno, né. Eu considerei acolher as falas dos conselheiros, até pensando no sentido de se teríamos proposições e emendas, né, para colocar nessa peça, nesse relato. Mas entendi também ao longo das exposições que foram esclarecimentos importantes e que podem levar a nossa sessão de hoje a fazer o acolhimento do voto do relator, como já foi manifestado até por alguns conselheiros que utilizaram o espaço de fala, e sugerir, então, ao encaminhar o campus, né, fazer a possibilidade de que algum conselheiro ainda faça sugestões, como foi também aberto para o de Realeza, mas encaminhar para que o campus faça os ajustes, né, e depois retorne para a homologação final no Consune, se atendidos esses aspectos que foram listados no parecer do relator. E aí, me parece que foram, de certa forma, bem descritos os pontos, e é possível que a gente faça a verificação, a própria SECOC verifique, né, esses ajustes, e não há necessidade de nós inserirmos novamente numa sessão do Consune. Mas se o próprio conselho, o campus entender que vai fazer muitos ajustes, que a peça se modifique, né? Aí nós teríamos que trazer novamente para uma sessão ou do pleno ou uma extraordinária para tratar disso. Mas eu estou entendendo, né, nas manifestações que já percebi aqui, de que nós possamos, de fato, fazer o acolhimento do voto do relator
e aí dá um tempo para o campus fazer os ajustes, e na medida que é também de interesse do campus, isso seja publicado, o quão mais rápido venha esses ajustes, nós podemos promover a homologação e aí publicar a peça do regimento do campus. Então, é nesse sentido que eu gostaria de dar o encaminhamento. Vejo que o conselheiro Clóvis ergueu a mão, ele quer se manifestar sobre os domínios formativos, acredito, ele colocou no chat uma resolução do Consune, da Câmara de Graduação, e aí, após a fala do Clóvis, então, de fato, eu quero conduzir a votação desse parecer do relator. Obrigado, senhora presidente. Estou um pouco afônico por causa da gripe, mas só é justamente sobre isso, né? Nós já temos um texto institucional da formação dos fóruns. Se nós pegarmos o texto que Realeza utilizou em seu regimento, né? Ele está coerente, se condiz com essa resolução de 2013 ainda. Eu acredito que isso é uma boa referência para o campus Laranjeiras do Sul fazer também essa adequação do seu regimento. Obrigado. Muito bem. Então, acredito que temos esclarecimentos, já conversamos, dialogamos e identificamos, de fato, que alguns pontos possam retornar no âmbito do Consune ou mesmo das câmaras, né, para um melhor esclarecimento, em especial esse da composição dos domínios e dos fóruns. Mas ele não implicaria, né, na não aprovação do relato do conselheiro Gustavo, na medida que ele indica, né, a necessidade de contemplar e que nós já verificamos aqui que existe, então, condições de ser atendido, até porque outros regimentos já fizeram. Dito isso, eu pergunto se temos alguma... O conselheiro Bruno, por favor, bom dia. Bom dia, professora Sandra, bom dia, colegas. Eu só quero fazer um questionamento do porquê, né? Temos que incluir isso, né, no regimento do campus, é algo que foi estabelecido institucionalmente, né? Então, quem sabe, a sugestão seria de suprimir, né, esse capítulo inteiro, né? Só isso. Obrigado. Bruno, eu estou dialogando contigo, mas dialogando naquilo que está na decisão 36 do Consune. Lá na decisão 36, a decisão que serviu, né, de subsídio para toda essa revisão dos regimentos, ela apresenta e foi deliberado, né, numa sessão aqui do Consune, deliberando no anexo, né, qual era o roteiro que os campi deveriam seguir para a composição dos seus regimentos. E a gente verifica que o regimento da última sessão aprovada aqui atendeu, e eu recordo que, ouvindo tantas vezes a sessão anterior, eu lembro que muitas e diversas vezes foi manifestada a justificativa de atender a decisão 36, porque é ela que promoveu todo esse movimento que nós estamos agora finalizando. Então, espero ter contemplado o teu questionamento, Bruno, pela razão pela qual cabe, né, a necessidade de fazer a inclusão desse ponto, uma vez que na decisão 36 as orientações para adequar as proposições dos regimentos dos campi conta esse aspecto. Satisfeito, pelo menos, a resposta, talvez não o conselheiro, mas satisfeita a resposta, eu gostaria, então, de questionar se temos alguma proposição de emenda formal aqui nesse momento, ou se acatamos e acolhemos o parecer do conselheiro Gustavo, considerando que o próprio diretor de campus, apesar de ter se retirado agora, justificado sua saída da sessão, ele acolheu e considerou que é um exercício que será praticado pelo campus Laranjeiras do Sul
da adequação de tudo aquilo que aparece como sugestão, talvez a terminologia utilizada pelo conselheiro Gustavo, mas no sentido da obrigatoriedade mesmo, que foi o que o professor Fábio se manifestou em acolher e fazer os ajustes com a maior urgência. Então, eu gostaria de... certo, Pablo, certo. Havendo a abstenção já mencionada do professor Pablo, eu gostaria de saber se os demais conselheiros... Obrigada, Fábio. Se os demais conselheiros têm alguma discordância que gostariam de se manifestar, em especial sobre essa aprovação. Não estamos identificando nenhuma outra observação, então nós podemos compreender a aprovação e o acolhimento desse voto do relator e o registro, conselheiro Pablo, da sua manifestação, tá? Ficará registrada conforme sua solicitação. Não havendo considerações, então, né, podemos considerar aprovado, conselheiro Gustavo, o seu relato. Agradecemos mais uma vez ao seu comprometimento na realização. A exposição histórica, ela mostrou todo o trabalho que foi feito e o tempo que ficou na fila aqui também para esse diálogo, né? E considerando certo, Murilo, se mais alguém tiver uma necessidade de... Para que a gente não tenha o trabalho de abrir a enquete, uma vez que 2 conselheiros já se manifestaram pela abstenção e os demais não se manifestaram por votação contrária, eu solicito que quem tiver um voto de abstenção envie, então, para a secretaria do conselho, e aí isso fica registrado em ata, e aí, não havendo outras considerações, nós podemos entender como aprovada esse processo, encerramos o processo, publica-se a aprovação e depois publica-se o regimento do campus, quando vier com os ajustes feitos, materializados na peça. Agradeço mais uma vez ao conselheiro e encerrado esse item, né, obrigada, professor Fábio, também pela sua participação até esse momento. E tinha uma manifestação do professor Luiz Fernando no chat, não consegui ler. Tá bem. E de imediato, né, nós vamos parar de compartilhar essa tela e vamos convidar já a conselheira Ivana Campos Passo Fundo, para que na sequência, né, já possamos fazer o segundo ponto da nossa ordem do dia, que é observar, né, você poder manifestar, apresentar o seu parecer referente à minuta do regimento do campus Erechim, e então a análise, a exposição do seu parecer e, na sequência, o debate aqui no pleno. Com a palavra, a conselheira Ivana. Obrigada, professora Sandra. Pergunto se todos conseguem visualizar a tela que eu estou compartilhando com o parecer. Sim? É que agora eu não vejo vocês, né? Porque aí eu fico vendo a tela aqui em que eu pretendo fazer a leitura. Só alguém me responde, então, se está visualizando, por favor. Ivana, ainda não estamos visualizando. Aqui na sessão, aqui na sala, não. Não sei os demais que acompanham. Não está aparecendo, não. Então, talvez seja... Bom, vou tentar mais uma vez. Se não, a Bruna pode compartilhar por aqui. Vou tentar mais uma vez, e aí se não der certo, aí eu peço para a Bruna fazer o compartilhamento. Não? Sim, agora apareceu. Tá.
Então, eu vou fazer a leitura, talvez eu demore um pouco menos que o colega professor Gustavo, porque são menos pontos de sugestão de alteração em relação à análise do regimento do campus Erechim, mas o histórico é semelhantemente longo e, inclusive, com algumas partes repetidas, tendo em vista que os regimentos, pelo menos alguns deles, tramitaram de forma conjunta nas reuniões do Consune. Então, este relato trata-se de análise do parecer do processo de número 23205, 004462, 2017-51, referente, então, à minuta do regimento do campus Erechim, e o interessado é o Conselho Universitário da nossa universidade, e o relato foi feito por mim, como disse o professor Gustavo, num trabalho conjunto com ele. Então, do ponto de vista histórico, trata-se de processo que visa relatar as adequações realizadas no regimento do campus Erechim, por solicitação da Comissão de Análise dos Regimentos Internos dos campi da UFFS. A proposição dos regimentos internos é prevista no Regimento Geral da Universidade, como todos sabem, e aí, a partir, então, da publicação desse Regimento Geral em 2016, havia um prazo para que esses regimentos fossem elaborados e aprovados. Então, a seguir, eu vou fazer referência aos principais tópicos de etapas de tramitação em ordem cronológica que envolvem a proposição de uma minuta do regimento do campus Erechim, não fazendo menção específica a todos os dias e números de documentos a que se referem cada um dos acontecimentos. Mas em outubro de 2016 foi tomada uma decisão no Consune instituindo uma comissão de análise das propostas de regimentos elaboradas pelos campi. Em 2017, foi publicada uma nova decisão, dando continuidade aos trabalhos dessa comissão e indicando novos membros. Ainda no mesmo ano, o diretor do campus de Erechim encaminhou uma minuta do regimento daquele campus ao presidente do Conselho Universitário. O prazo que a primeira comissão recebeu para apresentar o resultado do trabalho de análise foi instituído, então, aliás, foi que deveria ser feito em 2018, mas eles solicitaram prorrogação do prazo para a sessão ordinária de maio daquele ano, para fazer, então, a apresentação da análise do regimento que havia sido encaminhado pelo campus de Erechim. E aí, então, em maio de 2018, o parecer que a referida comissão apresentou destacou o fato de que não existiam orientações institucionais dando diretrizes mínimas para a elaboração desses regimentos internos dos campi. E aí eles fizeram essa proposta, que é a resolução, ou enfim, normativa de número 36, que foi mencionada na análise do parecer anterior, dando, então, essas orientações sobre a estruturação dos regimentos. Especificamente em relação à minuta do regimento do campus de Erechim, a comissão, naquela análise, fez algumas sugestões que estão aqui dispostas e que eu não vou ler na íntegra, mas são apontamentos simples. Então, a partir daquelas ponderações, a comissão recomendou que o Conselho se manifestasse de forma favorável à aprovação do referido regimento, sem prejuízos a possíveis análises ou adequações feitas por sugestão dos conselheiros. Ainda em 2018, foi aprovada novamente pelo Consune a continuidade dos trabalhos dessa comissão instituída para analisar as propostas de todos os regimentos dos campi, estabelecendo um novo prazo para início do ano de 2019, no mês de março. Em dezembro ainda de 2018, a SECOC apresentou uma nota explicativa onde foi descrito o histórico de relatorias designadas ainda em 2017, considerando que a comissão fez análise dos regimentos de Cerro Largo, de Realeza, de Laranjeiras do Sul e de Erechim,
mas que ainda haviam 2 campi que não tinham enviado as suas minutas de regimento. Então, em 2019, através de um e-mail enviado para a Secretaria do Consune, em nome da comissão, o conselheiro Fernando Perobelli Ferreira, mediante justificativas, solicitou mais prazo para análise dos regimentos faltantes. E em novembro de 2019, o Consune designou, então, um novo grupo de relatores para comporem a referida comissão, com prazo para conclusão dos trabalhos em 2020. Em junho do mesmo ano, o presidente do Conselho Universitário designou o pró-reitor, conselheiro Jefferson Sacol Ferreira, para relatar a matéria que tratava das propostas dos regimentos dos campi, e solicitou o envio do parecer para que fosse apreciado em uma sessão ordinária, na 8ª sessão ordinária do Pleno, em setembro daquele ano. Então, naquele mês de setembro de 2020, atendendo ao pedido do relator, foi concedido prorrogação do prazo de 3 meses para a entrega do relatório. E aí, em novembro, foi apresentado o parecer de autoria do relator designado, professor Jefferson Ferreira, e no qual ele menciona que, em diálogo com os diretores dos campi, que foi realizado em uma reunião administrativa, houve um consenso para que o relato não se tivesse a avaliar ponto a ponto cada um dos regimentos, mas que primeiramente se orientasse, então, à estruturação. E isso foi feito, então, a partir disso, uma sugestão de uma minuta para dar essas orientações ou diretrizes no sentido de estruturar de uma forma próxima os regimentos de todos os campi. Então, em março de 2021, na 8ª sessão ordinária do Consune, essa decisão de número 36 é que trouxe as orientações no sentido de dar essas diretrizes para a estruturação dos regimentos. E foi determinado um prazo de 120 dias para que fossem feitas as adequações nos regimentos dos campi. Em julho de 2022, o diretor do campus Erechim encaminhou, então, para o Consune a minuta revisada a partir daquela decisão de número 36, e em agosto do mesmo ano, o presidente do Conselho Universitário designou o conselheiro Bruno Wenzel para relatar a matéria com prazo de finalização do parecer até outubro de 2022. Quando, então, o conselheiro solicitou prorrogação do prazo. E, em novembro, a matéria foi recolhida pelo Consune. Posteriormente, já no ano de 2023, no mês de janeiro, foi designado o conselheiro Benedito Caio Lemos de Brito para a relatoria do processo, com prazo de inserção do parecer até a data de 5 de maio. Em março, o presidente do Consune, através de uma decisão, designou uma nova comissão relatora para a matéria, sendo esta composta pelos conselheiros Ari José Sartori, Tiago Bittencourt e Manuela Franco de Carvalho da Silva Pereira, com prazo para maio de 2023. Em abril, o conselheiro Ari José Sartori justifica que estaria em capacitação, impossibilitando-o de participar da referida comissão. Em abril ainda, a conselheira Manuela solicitou prorrogação do prazo, que foi atendido pelo presidente do Consune, e em agosto de 2023, a matéria foi novamente recolhida pelo Conselho. Posteriormente, no mês de outubro do ano passado, o Consune designou como relatora da matéria eu, professora Ivana Lorane Lindemann, dando prazo para que o parecer fosse inserido em novembro. Diante disso e de outras prioridades que fizeram com que esse regimento pudesse ser analisado na reunião de hoje, vou fazer a leitura do relatório técnico. A minuta do regimento do campus Erechim segue as orientações estabelecidas naquela decisão 36 de 2021 do Consune, e assim, da 2ª até a 5ª página, o documento apresenta o sumário, indicando todos os títulos, capítulos, seções e subseções que compõem a organização estrutural e funcional do campus.
Pontos a serem observados, e aqui, antes de fazer a leitura desses pontos, eu quero dizer que, quase que na sua totalidade, o regimento atende o que foi disposto naquela decisão número 36 de 2021. As sugestões aqui são pontuais, principalmente em relação à forma da escrita. Por exemplo, o primeiro ponto refere-se ao título 1, capítulo 1, artigo 9º, em que talvez fosse mais adequado mencionar que o Conselho de Campus, em termos de composição, competências e atribuições, segue também, além do Estatuto da UFFS, também o regimento próprio. No título 2, capítulo 2, seção 1, artigo 15, as atribuições do diretor de campus estão descritas uma a uma, conforme o Estatuto, enquanto que as do Conselho de Campus, a que se refere à observação anterior, somente mencionam o Estatuto. Então, talvez fosse mais adequado que a apresentação fosse uniformizada, fazendo menção ao Estatuto sem descrição de cada atribuição. Ou, se a opção for para fazer a descrição de cada atribuição, que seja feita não só para aquelas que são do diretor de campus, mas também para aquelas que são do conselho de campus, de forma que isso fique padronizado. Observação número 3 é de que no título 2, capítulo 2, seção 2, subseção 2, o termo geral colocado na designação dessa subseção é setor de comunicação, mas no artigo 17, o setor referido como setor de comunicação e eventos. Então, a recomendação é de que se faça essa redação de forma uniformizada. Observação número 4 é que no título 3, capítulo 1, seção 2, subseção 1, artigo 28, se faz menção às atribuições da Coordenação Adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação, que é a CAPPG do campus. Mas o que está posto na minuta do regimento não contempla, na sua totalidade, o que consta no regulamento de pesquisa da universidade, que é a Resolução 58 de 2023. Então, a sugestão é no sentido de mencionar que as atribuições seguem o que está disposto no regulamento. Na mesma lógica daquilo que eu mencionei nas duas observações iniciais, em relação ao que se refere às atribuições do diretor e do conselho de campus. Ponto número 5 é de que no título 3, capítulo 6, seção 1, artigo 53, parágrafo único, há uma resolução que trata sobre o funcionamento do NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico. E a resolução que é mencionada nessa, até pela questão de tempo em relação à tramitação da própria proposição da minuta, ela já foi revogada e a que está vigente, ou pelo menos estava no momento em que nós fizemos a análise para fins de elaborar esse parecer, era a resolução de número 39. Ponto número 6, título 3, capítulo 6, seção 2, artigo 54, inciso 1, é usada uma sigla, UCE, em um assunto que se refere à questão dos estágios. Eu imagino que seja a unidade concedente de estágio, então talvez apresentar a sigla de forma completa seja mais adequado. Ponto 7, também a necessidade de adequação ao longo do texto da minuta para os novos termos que foram implementados a partir da mais recente regulamentação de graduação, que é a resolução número 40 do Consune, de 2022, por exemplo, trocar CCR, que é componente curricular regular, por disciplina ou módulo, conforme o caso. Então, diante desses 7 apontamentos, que, como eu disse, são muito mais de forma do que de conteúdo em si, o meu voto é favorável à aprovação da minuta do regimento, então, ao regimento do campus Erechim, com possibilidade de acolhimento das sugestões apresentadas neste parecer, sem prejuízo a possíveis alterações a serem propostas pelos conselheiros. É isso, professora Sandra.
Obrigada, conselheira Ivana, pelo seu relato, pela sua tarefa, né, designada aqui no âmbito do Consune e realizada. Como o conselheiro Gustavo também mencionou, essas peças foram inseridas, né, no CIPAC lá em novembro de 2023 e, conforme os trâmites do próprio conselho, chegamos hoje, então, uma terceira sessão extraordinária do ano de 2024 para colocar aqui no âmbito do pleno e decidirmos pela aprovação ou encaminhamentos a respeito dessa relatoria. Dessa forma, considerando a sua exposição, já com manifestação de voto favorável, e diante do que já conduzimos no item anterior da pauta, que dizia a respeito ao regimento do Conselho de Campos de Laranjeiras do Sul, eu abro a palavra para a manifestação do conselheiro sobre o relato da conselheira, né? Também, se o diretor do campus quiser fazer uso da palavra. Ele colocou no chat que está atendendo, precisou se retirar para atender um prefeito da região e que ele manifesta a concordância com o voto da relatora. Essa manifestação do diretor do campus no registro do chat, que está visível para todos, né? Então, continuando o encaminhamento que eu estava dando, não a fala do diretor, mas se algum dos conselheiros quiser fazer uso da palavra, o espaço está aberto. Não havendo inscrições, isso, Ivana, volta para você, então. Volta para você. Na verdade, eu não adivinhei que voltaria para mim, né? Eu só queria trazer aqui para o debate uma situação, não sei se esse é o termo mais adequado, que me ocorreu depois de a gente ter feito esses pareceres, eu e o professor Gustavo, mas que vem ao encontro de alguns pontos que nós discutimos aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu participar, né, da reunião do dia 8, então, claro, fica um pouco prejudicado, porque eu não sei exatamente se isso foi levado em consideração lá, porque diferente da senhora professora Sandra, eu não assisti, né, não acompanhei, não assisti a gravação, mas uma coisa que eu não sei se a expressão mais adequada me incomoda, mas eu fiquei pensando o seguinte: se realmente é adequado que nos regimentos dos campi a gente mencione resoluções com os seus números, no sentido de, é a resolução de número tal, do ano tal, que trata das, sei lá, atribuições da coordenação adjunta de pesquisa do campus. É a resolução de número tal do Consune do ano tal que trata do funcionamento do NAP. É a resolução tal que trata... Porque aí eu fico pensando, a cada momento que for revogada uma resolução dessas, a gente vai precisar fazer uma atualização do regimento do campus. Eu entendo que, assim, o estatuto e o regimento da universidade são superiores ao regimento do campus, e em havendo modificações lá, os regimentos dos campi precisarão se adequar. Mas será que não seria melhor fazer uma menção sem citar o nome das resoluções que podem ser modificadas, não gerando, assim, necessidade de atualização dos regimentos dos campi a cada vez que houver uma alteração de uma resolução de outra natureza? Dialogando contigo, Ivana, até que outros conselheiros queiram também fazer uso da palavra, mas nós mencionamos temporalmente, né, aquelas resoluções que estão vigentes, sabendo que quando é feita a consulta àquela resolução, o texto da resolução aponta se houveram alterações.
Então, acho que não precisaria, num ato imediato, toda vez fazer alteração dos regulamentos, dos regimentos de campi, uma vez que, se a gente for consultar essas resoluções que são citadas no seu parecer, né, nós vamos encontrar a redação da nova resolução que substitui. Quer dizer, eu estou fazendo uma explicação aqui do ponto de vista técnico, né, porque assim também em outros tantos instrumentos legais, regimentos, resoluções já atendem a essa prerrogativa. Mas não é algo também que não possa, em algum momento, a gente discutir, né, se essa redação ela vai, de fato, listar e nominar a qual das regulamentações nós estamos tratando. Ocorre que temos agido assim, né, no âmbito do Conselho, de mencionar sempre de qual resolução estamos tratando, e ao mencionar de qual resolução estamos tratando, essa prerrogativa de que na consulta vai remeter o texto mais presente, o texto mais atualizado, né? Entendi, até porque naquelas diretrizes da decisão de número 36, isso não está especificado, né? Se deveria ser feita menção, e acredito que alguns regimentos trazem e outros não. Isso resolve, de certa forma, a minha preocupação. Obrigada, professora. O necessário e importante seria que nós, enquanto Conselho Superior da Universidade, né, Conselho Universitário, tivéssemos nessa memória todos esses elementos que vão sendo apontados e que, claro, os conselheiros relatores buscam os processos anteriores, observam os relatos, mas nem tudo fica contemplado nos relatos que ficam registrados, para que esse tipo de exemplo que você está mencionando, de fato, né, possa ser inserido dentro uma nova decisão como essa 36 que oriente. O conselheiro Pablo, ele está fazendo manifestação aqui de que nos documentos que ele tem contribuído, ele costuma evitar a inserção da numeração. É uma postura também necessária a ser considerada, né? Contudo, eu vejo que não há um impedimento no caso desses que foram inseridos. Mas é algo também que o Consune pode se manifestar em determinado momento, né, de tomar como uma linha, né, de atuação mais efetiva para garantir que todos os relatos e demais proposições que sejam feitas evitem algum tipo de problema, né, com essas nomenclaturas. Ivana, te devolvo a palavra, e enquanto a conselheira Ivana fala, gostaria que demais conselheiros que têm interesse em fazer manifestação sobre o relato apresentado, né, se inscrevam para que a gente possa conduzir, então, essa dinâmica da sessão. Talvez, então, na lógica do que o conselheiro trouxe ali, de que ele já evita fazer isso em algum momento posterior, né? Porque a tarefa agora era fazer essa primeira análise para que efetivamente os campi possam ter os seus regimentos aprovados e implantados em funcionamento, e aí posteriormente, quem sabe numa próxima análise, havendo uma necessidade de alteração, de modificação, se possa partir para esse outro formato, se for entendido como mais adequado. Mas agradeço aí pela explanação. Isso, uma pactuação, né? Uma pactuação de redação entre os conselheiros, até para garantir, então, essa padronização, né? Conselheiro Anderson, e na fala do conselheiro Anderson, apesar de que não é uma regra tão milimétrica assim, né? Mas aguardando outras manifestações de inscrição pela dinâmica mesmo da sessão. Conselheiro. Nós, para contribuir com esse debate, esta proposta da conselheira Ivana tem sido que tem sido praticado em praticamente todas as análises, principalmente das peças mais robustas, como os regimentos, regulamentos, de não citar, né, especificamente nem legislação superior,
né? Só se diz conforme a legislação vigente, de acordo com, né, o que está prescrito na legislação superior, que isso diz, bom, se mudou na legislação superior, aqui obrigatoriamente está também alterado, né? Quando é uma coisa muito específica, que está muito explícita em algum outro documento, como uma resolução, alguma outra coisa, se tem citado, né, aquela resolução ou o documento que for, e colocado quase como uma observação, assim, conforme resolução tal ou resolução que a substitua, para dizer que se ela for alterada, também tem impacto, né? Isso tem sido realmente a prática. Eu acho que é uma boa prática para sempre termos documentos atualizados, porque a rigor, como o conselheiro Ivana falou, se há uma mudança de alguma coisa, aí é um trabalho para a secretaria, que vai ter que ter, manter um registro de quais são essas referências, para que quando uma coisa se altere, outra tenha que ter o impacto, né? Então, até uma questão de otimização do serviço, do trabalho, né, da secretaria, de quem olha essas regulamentações, né? É isso. Obrigada, Anderson. Estava mesmo conversando com o Bruno aqui de que nós poderíamos ter um manual de redação com algumas dessas orientações, né, disponibilizando aos conselheiros no momento das suas relatorias, e aí a gente não precisa retomar essas falas aqui, né, no âmbito da apresentação das peças aqui no Consune. De todo modo, é algo que no voto da conselheira, ela apresenta o voto favorável, ela não está exigindo, ela está colocando no parecer dela o número da resolução, mas ela não está dizendo que no texto do regimento do campus precisa constar essa resolução, e sim a adequação àquela nova normativa, né, que já foi também verificado no parecer anterior do relator Gustavo, quando ele falava sobre a resolução de extensão, por exemplo, que não entra inscrição ou manifestação, né, e entendendo pela forma como já conversamos, dialogamos nesta mesma sessão e nas sessões anteriores, né, eu consulto se temos proposições de emendas ou de destaques, e se não for o caso de termos essas contribuições, que nós possamos, então, fazer o mesmo encaminhamento que foi feito aos demais campi, né, no ajuste e depois envio para a homologação e publicação. Então, desta forma, explicando como é que eu vou proceder, eu confirmo novamente que não houve, então, proposição de emenda ou de destaque. Conselheiro Pablo registrada a sua manifestação, né? E eu pergunto, então, se temos concordância na aprovação e no acolhimento do relato da conselheira Ivana. Não havendo considerações contrárias, né, que exijam que a gente faça qualquer tipo de debate mais ampliado nesse momento, consideramos, então, aprovado o relato e, portanto, encerramos o processo, né, e publicamos a aprovação e o regimento do campus assim que o campus Erechim atender às solicitações do relato da conselheira Ivana, né, a quem eu agradeço mais uma vez, assim como ao conselheiro Gustavo. E já temos, então, materialidade construída nessa sessão com a aprovação desses dois regimentos e voltaremos a falar de regimentos quando recebermos o regimento de Passo Fundo, né? Seja numa sessão ordinária, caso seja possível, ou então numa extraordinária, né? Para que nós possamos finalizar esse processo de aprovação dos regimentos dos campi em 2024, e com isso termos, né, essa página
encerrada dentro das matérias que estavam tramitando com tanto tempo, e essa é uma daquelas que estava, de fato, na fila de debate, se não aqui na fila do consune, mas na fila do debate por bastante tempo. Dessa forma, então, encerramos... conselheira Ivana, olha, encerramos, no apagar das luzes... Foi programado, fiquei com a mão... Foi programado. Na verdade, eu só queria dizer, professora Sandra, que embora a gente tenha tomado cuidado na elaboração dos pareceres, tanto eu quanto o professor Gustavo, no sentido de tentar detalhar ao mínimo o capítulo, o título, a seção, subseção, o número do artigo, se caso os conselhos de campos, tanto de Laranjeiras do Sul como o de Erechim, sentirem a necessidade de solicitar maiores esclarecimentos em relação a alguma observação que a gente colocou nos pareceres, que a gente está à disposição para auxiliar nesse processo também. Queria que isso ficasse registrado. A gente imagina que não seja necessário, mas caso seja, e, enfim, apesar de que o contato seria com a secretaria, se precisarem do nosso auxílio em algum ponto, estamos à disposição. Eu já estou falando aqui, inclusive, pelo professor Gustavo, que eu imagino que ele também esteja em acordo com isso. Obrigada, professora Sandra. Exatamente, obrigado por relatar. Obrigada, Ivana, obrigada, Gustavo, inclusive por essa disponibilidade de vocês de diálogo com os campi, dos quais os regimentos estavam sendo discutidos. Eu mencionava antes que nós adiante teremos o regimento de Passo Fundo e também o de Chapecó, né? São os dois que ainda não temos finalização aqui no consune. Dessa forma, então, considero encerrada a terceira sessão extraordinária do ano. Agradeço a disponibilidade de todos os conselheiros e conselheiras em participar dessa sessão. Como eu fiz na abertura, né, nós estamos nos 40 últimos dias na quarta sessão, e esse foi um movimento interessante, uma dinâmica necessária para retirar, né, da fila de processos uma pauta tão cara aos campi e necessária para o próprio funcionamento da universidade. Dessa forma, são agora 10h10. Encerramos a sessão. Agradeço, uma boa semana a todos e a todas. Que esteja o sol lindo que está em Chapecó, em todos os lugares onde vocês estão. Um abraço a todas e todos.